Então, nossa aula de hoje é sobre TDAH, né? Que foi um dos pedidos das nossas alunas a gente falar sobre TDAH. Foi muito interessante porque ela fez um questionamento, né? E deixa eu só preparar aqui meu. Ela fez um questionamento muito interessante que eu vou trazer para vocês. Pronto, só preparar aqui minha colinha. Pronto. Então, a gente vai falar sobre TDAH. TDAH é um tema muito interessante, porque a gente tem muitos episódios de criança com TDAH nas escolas. Pouco se sabe trabalhar com crianças de TDAH, não são todos os profissionais que são qualificados para isso. Materiais também. E algumas questões, vamos dizer assim, atitudinais quanto à questão do TDAH. Porque, como é um transtorno muito comportamental, a gente tem um problema aí de relação entre professor e aluno, aluno-aluno, aluno-direção. Então, a gente tem que. Todo um processo de construção de conhecimento, de acolhimento, né? É muito importante a gente ter essa visão do acolhimento desse aluno, em especial, né? De todos os alunos da educação especial, mas o TDAH por questões de comportamento. Uma outra questão que a gente tem que levantar também, e aí no decorrer, a gente pode falar um pouquinho mais, quando chegar lá na parte que a gente vai falar sobre o projeto de lei, né, sobre TDAH e dislexia, na verdade, sobre a DIS, né, a dislexia, descalculia, disgrafia. O TDAH, ele não está no rol do atendimento educacional especializado, né, ele não entra dentro da política nacional de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, né, nem o TDAH, nem a dislexia, nem a descalculia, eles deveriam ser atendidos por uma equipe multidisciplinar, que seria a equipe de psicopedagogo, fono, psicólogo, né, neuropsicopedagogo, neuropsicólogo. Então, o TDAH, ele deveria estar dentro desse grupo, né? Só que também esse grupo não se tem, esse grupo, a gente não tem dentro das escolas esses profissionais. Então, a criança fica sem atendimento. Acaba indo para a sala de recursos, porque a gente vê a criança numa situação difícil, a gente vê o professor numa situação difícil, a direção numa situação difícil com essa criança, e o professor de AE acaba acolhendo essa criança, né? Mas ele não é da sala de recursos. Então, a gente vai ver algumas características, eu achei muito interessante algumas coisas aqui. Obviamente, não vou ler a apostila, vocês têm a apostila, vocês vão ler, né? Eu só vou comentar algumas questões aqui, né? Porque eu quero chegar aí num ponto que eu acho mais interessante para a gente, que é a questão da intervenção. O que eu vou fazer com esse aluno como professor regular ou como professor de educação especial? Por que o professor de educação especial, ele não fica com o TDAH? Porque o TDAH, até então, ele não é visto como uma deficiência. E a lei a 13.146, que é a lei da pessoa com deficiência, ela coloca uma definição para o que seja deficiência.
E essa definição é que a criança com TDAH, perdão, uma pessoa com deficiência tem que ser permanente, tem que ser de longo prazo, o que traz essa deficiência, né? As características dessa deficiência. E o TDAH, há uma corrente que esclarece a gente, né, que fala que o TDAH, ele melhora numa fase, dependendo de 12 anos adiante, ele melhora e tal. Melhora alguns aspectos, tá bom? Mas o TDAH, ele é para sempre, porque é um distúrbio neurológico, né? Não é um distúrbio neurobiológico. Então, a gente tem que entender que essa melhora, na verdade, é uma melhora de alguns aspectos, ok? Não da totalidade do TDAH. Eu não sei se vocês já atenderam TDAH adulto, né? Mas eu tive uma experiência muito bacana com TDAH na universidade, como professora de AEE, né? Como atendimento educacional especializado dentro de um núcleo de acessibilidade. E eu atendia, tinha muitos casos de TDAH adultos, né? E eu atendia 3 casos em especial, né, que eu vou trazer aqui para vocês, a experiência desses 3 casos, que era um rapaz que fazia direito, uma mulher já, né, já dos seus 35 anos, já, uma pessoa adulta, com 35 anos, que fazia farmácia, e a outra também, mulher também, que fazia enfermagem. Então, esses três casos assim, me chamou muita atenção. Porque quando a gente pensa em TDAH, a gente pensa naquela criança que vive pulando, que vive saltando, que não tem um comportamento de parar, muito agitado, né? E, na verdade, tem outras questões dentro do transtorno do TDAH, né, da déficit de atenção, que a gente não leva muito em consideração. Mas quando chega lá na fase adulta, a gente vai ver o reflexo desses sintomas da educação, do TDAH. É legal a gente também pensar que sintomas, quando a gente fala em sintomas para o TDAH, a gente está falando em comportamento, tá? Em nível de comportamento, vamos dizer assim. Então, sintomas aqui, porque o TDAH não é uma doença, né? Ele é um transtorno, mas não é considerado como doença, tá bom? Então, para essa corrente que diz que o TDAH não está dentro da política, né, de atendimento educacional especializado, eu já penso ao contrário, ele deveria sim estar, assim como a dislexia, né, que é um caso que você leva também por toda a sua vida, a dislexia, assim como a descalculia, a dislalia, a disgrafia, você pode melhorar em alguns aspectos, mas o transtorno está ali, tá? Então, vamos ver agora um pouquinho do que seja o TDAH, porque eu estou ansiosa para chegar lá nas atividades, tá bom? Por essa parte que a gente vai ver agora é uma parte muito clínica. Então, é legal que a gente conheça, tá? É legal que a gente conheça esses critérios de avaliação, o que acontece, os sintomas, é legal a gente saber para a gente poder intervir. Mas é importante que a gente fale que essa questão inicial aqui que a gente vai falar, ela é muito clínica, tá? Ela é muito médica. Então, quem faz o diagnóstico do TDAH é o médico, tá bom? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, o transtorno é um transtorno neurobiológico, né, de desenvolvimento também, ele pode vir trazer alguns prejuízos na questão do desenvolvimento da criança, não por questões neurológicas, né, na década de 70, 60, compreendia-se que o TDAH, ele vinha acompanhado de deficiência intelectual. Hoje a gente já sabe que não, que
a dificuldade de aprendizado da criança, né, da criança com criança mesmo, né, depois a gente vai falar das idades maiores, das crianças com TDAH, ela tá pela falta de atenção e a falta de concentração nas tarefas, ok? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, nós temos aí uma definição de desatenção. Então, a criança é aquela criança que ela está observando tudo ao mesmo tempo. Essa desatenção, gente, ela pode vir associada com a hiperatividade ou não, ok? Então, o que acontece? O que causa essa desatenção, né? Não o que causa desatenção, mas o que essa desatenção pode proporcionar, ela é muito relevante para a nossa educação, para a gente que está em sala de aula, né? Então, é aquela criança que você está dando aula, ela está distraída, né? Ela presta atenção em várias coisas, ela está olhando uma coisa, mas ela está vendo outra. Então, a desatenção, ela precisa ser trabalhada aí sempre com um chamamento. Opa, fulaninho, volta aqui, ó, desce aí da nuvem, vem para cá. Então, ele está sempre desatento. Uma pessoa desatenta, ela pode fazer tarefas e não lembrar que fez. Muitas vezes a gente na correria faz isso, né? Então assim, o TDAH, ele faz isso sempre, né? A gente pode fazer no momento, você está estudando, você tem um horário de pegar um filho na escola, você tem que passar no supermercado, você tem que estudar, você tem que fazer a prova, então você pode fazer alguma tarefa e aquilo passar desapercebido e depois você não lembrar. Mas o TDAH, ele é constante, essa desatenção dele, ou em realizar tarefas e não perceber que realizou, ou então não realiza tarefas, né? Então, é aquela criança que ela vai ter uma morosidade para copiar, ela vai ter lentidão para pensar, para resolver problemas. Então, a desatenção, ele traz essa questão, né? A outra questão é a hiperatividade, né? A criança que ela pula, que ela sobe, que ela desce, ela se esconde debaixo da mesa, ela vai para o recreio, ela não para, ela dá cascudo em um, ela vai aqui, ela destrói as brincadeiras dos outros e tal. E também tem a impulsividade, que é a ação sem pensar. Ela faz sem pensar. Então, tem uma criança lá fazendo um castelinho. Quantas e quantas vezes isso aconteceu com a gente? Tem uma criança lá brincando de castelinho. Aí, aquele mais terrível, aquele mais levado, aquele que corre, que pula, ele vai lá e, pum, dá um chute no castelinho e destrói o castelinho das pessoas, das outras crianças. Aí, o que o professor faz? Vai, manda essa criança lá para a supervisão educacional, né? Para orientador educacional. Olha, ele está destruindo, fez porque quis. Olha, ele fez de propósito. As crianças estavam brincando, ele pegou e fez. A gente ouve isso demais, né? Na verdade, ele não fez porque ele quis. Ele não fez conscientemente. Ele fez porque ele tem uma desordem neurobiológica, que ele não tem um controle, um autocontrole, né? É um processo de regulação do seu comportamento. E aí acontece o quê? Aí ele vai lá e destrói o castelinho, tá bom? Então, tem essa questão. Depois eu vou entrar na questão da nossa colega, tá bom? Que trouxe eu não vou dizer o nome, né? Porque a gente vai usar como um caso aqui, então eu não vou dizer o nome da pessoa, tá bom? Eu achei esse quadro aqui, que eu achei muito interessante, que é o quadro, eu tô com a apostila aqui, gente, olha, página 2, se vocês quiserem, tá? Mesmo que vocês estejam no celular, é legal vocês estarem utilizando a apostila, tá bom? Então, eu tô na página 2 da apostila, sintomas predominantes versus idade. O que acontece em cada idade dentro do distúrbio, do transtorno, né, ou distúrbio neurobiológico da criança. Então, a desatenção. Lá na pré-escola, e uma outra coisa também que é importante a gente salientar aqui,
O TDAH, ele já nasce com a pessoa. Então, lá na pré-escola, na preparação aí do indivíduo para a vida escolar, a gente já consegue observar alguns sintomas do TDAH na criança, tá bom? E é isso que esse quadro aqui vai nos ajudar a ter uma noção aí. Então, o sintoma desatenção. Lá na pré-escola, a gente já tem troca de brinquedo rapidamente, não completa uma atividade. Já viu essas crianças que sempre quer o brinquedo do outro, né? Até uma fase, até um ponto, isso é normal, né? A criança, ela tende a essa coisa de olhar, querer o do outro, a curiosidade, mas há um movimento diferente. A criança, ela não para, ela quer o brinquedo de cada um, ela para aqui, pega esse brinquedo, joga esse brinquedo, pega o outro brinquedo, troca de brinquedo, e ela não tem muita afeição pelos brinquedos, pelas coisas, pelas tarefas, né? Então, lá na pré-escola, a gente já começa a sinalizar essa questão da desatenção. Não mantém o foco de atenção distraído e esquecido. Ele é distraído e esquecido. Lá no escolar, na fase escolar, é aquele sonhador, né? É o nosso anjinho que fica assim, parado, olhando, né? A gente vincula muito o TDAH, como a gente já disse, a questão da movimentação da criança. Mas aquela criança boazinha, quietinha, que fica sempre lá no cantinho, que a gente tem vontade de sempre estar pertinho, muitas vezes pode ter aí um transtorno de atenção, né? O adolescente, a fase de adolescente, menor persistência em tarefas acadêmicas, sem atenção aos detalhes. Então, é aquela criança que ela faz de qualquer jeito, o caderno geralmente é bagunçado. Nessa fase, gente, é muito comum a gente ficar em dúvida se é TDAH ou se é dislexia, que a dislexia também tem essa coisa da criança fazer do jeito que quer, de ter uma certa bagunça aí no material, né? Tanto na fase escolar como na fase da adolescência. Por isso que é importante uma avaliação médica, né? Por isso que é importante a gente ter a avaliação médica, tá bom? Porque a gente é professor, então a gente fica realmente em dúvida o que seja, né, o transtorno que seja. E há um critério de avaliação aí que os médicos sabem diferenciar o TDAH da dislexia. Na vida adulta, a desorganização, falta de planejamento, pouca noção de tempo. Então, quando a gente vai tratar um TDAH na fase adulta, a nossa primeira proposta para ele é um mapa mental. Olha, você tem que ter um mapa mental, você tem que ter uma agenda, você tem que se organizar, você tem que ter um quadro de planejamento, né? Você tem que ter um Canvas. Canvas é uma estrutura, né, que a gente tem de organização de tarefas. Então, é a primeira coisa que faz como psicopedagogo, como neuropsicopedagogo, é trabalhar essa questão de organização do tempo, dos materiais, organização de planejamento, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, né? Então, essa para ele poder ter uma organização da atenção dele, de direcionamento de atenção. Hiperatividade. Na pré-escola, ele escala tudo, ele sobe móvel, né? Ele corre, ele não espera ninguém, ele quer sempre estar adiante do tempo, da hora, das tarefas, né? Na escola, agitado, sempre levanta da cadeira. Então, é aquela criança que não para, né? Então, a hiperatividade, a gente tem mais um olhar, né? Porque é uma coisa de muito movimento, a gente tem aí um entendimento melhor. Adolescência, inquieto, mexe excessivamente com as mãos e com os pés. Tem criança que não para, a gente
também aqui a gente pensa, gente, será que é autista? Será que é uma estereotipia? A criança bate perna, a criança às vezes fica assim, bate cabeça, né? Então, a gente também tem aquela, no começo da adolescência, a gente pode pensar outras coisas também. E na vida adulta, sente desconforto decorrente da inquietude. É um momento muito interessante. Com esses 3 alunos, nós todos os 3, assim, eu não estou falando cientificamente, tá? Eu estou falando da experiência que eu tive. Mas os 3 alunos adultos que eu cuidei de TDAH, eles faziam um tratamento de ansiedade. Muito interessante isso. Eles tinham essa inquietude, né? Eles depositavam essa inquietude na família e no processo de aprendizado. Então, 2 deles aceitaram o tratamento dentro do núcleo com o psicólogo, né? Já não era comigo, era no núcleo de psicologia da universidade, mas um não aceitou, não quis. Ele falou que já estava velho demais para poder ficar conversando, fazendo terapia, né? Então, mas isso nos chamou muita atenção, a questão da inquietude pessoal deles, da questão da ansiedade, do descontrole de emocional que eles traziam consigo. A impulsividade na pré-escola tem pouca noção de perigo e acidentes. Aquela criança que mete o dedo na tomada, você fala que não pode, aí que ele vai, você tem que ficar, assim, olhando para ver se ele não vai fazer alguma coisa, né, assim, subir num lugar que não pode, que tem um perigo e ele não tem essa noção de perigo. Na fase escolar, interrompe os amigos, não respeita regras. Então, aquela criança que sempre quer ganhar, é muito fácil a gente ver essa característica aqui, dentro da sala de aula também, mas na hora da educação física, aquela criança que quer só fazer gol, né? Volta da educação física sempre com algum problema, ou chutou o colega, ou segurou uma bola, não quis deixar que a bola rolasse como deveria, né? Ele não tem a percepção da regra, né, dos limites da regra. Então, é importante que a gente trabalhe aqui o jogo de pequenos e grandes grupos com essa criança, né? A adolescência tem autocontrole prejudicado, assume riscos sem avaliar, né? E a fase de adolescente já nos traz um pouco de preocupação quanto a essa característica normalmente. E no adolescente com TDAH, esse aí é crescente, né? É maior, ele é mais lativo na adolescência. Na vida adulta, se envolve em acidentes, é impaciente, toma decisões prematuras. Então, é aquela pessoa que ela tem essa impulsividade, ela resolve, ela fala o que quer, ela não tem ponderação de se está magoando o outro, né? Ela tem uma coisa assim muito pá, e agora já fiz, e agora já fui. E isso traz prejuízos para a vida do cotidiano dela, na vida cotidiana dela, que ela pode se envolver com mais facilidade em acidentes, né? Ela pode se envolver em problemas e até, às vezes, levar à demissão de um trabalho, porque ela não sabe se comportar, ela não sabe regular a vida social dela, né? O TDAH, ele é um distúrbio numa parte cerebral que ele regula realmente, né, que é a parte frontal, ela regula as questões sociais, de relação social, né? Agora a gente vai, então, para a página 4, critérios diagnósticos. Esse aqui, gente, a gente vai falar sobre eles, mas é importante que a gente saiba que isso aqui é para a gente compreender o que acontece, tá? Não é para a gente avaliar, nem para a gente diagnosticar nossos alunos, tá bom? No fim da apostila, vocês podem ter percebido que eu coloquei um testezinho que é comum a gente usar na escola, tá? Então, é um testezinho bem legal para levantamento de hipóteses, também não é para diagnóstico, tá? Então, o primeiro ponto aí, é necessário que a pessoa, o DM, vamos voltar um pouquinho aqui que eu me antecipei.
O DSM-5 tem alguns critérios que definem o diagnóstico de uma criança ou de adulto com TDAH. O DSM, né, vamos dizer assim, é o regulador, né, é o documento que dá, ele é trabalhado, ele é modificado de tempos em tempos, tal, mas ele é um manual, né, de doenças mentais. Então, ele traz todas as orientações médicas, é um médico que é como se fosse o CID, né, mas ele é utilizado aí, são duas linhas, um é dos Estados Unidos, outro é apoiar, esse aqui eu acho que é da ONU, tem, né, umas questões médicas, assim, que realmente eu não domino, não, tá? Mas o DSM, né, é um código de doenças mentais, né, que a gente utiliza o médico utiliza para poder dar o diagnóstico aí, é como se fosse o CID. E o DSM-5 é a última versão dele, modificou-se algumas coisas, né, porque no primeiro tinha alguns critérios aí de questões de avaliação, de compreensão, de diagnóstico, que traz novidades agora nessa versão 5 aqui. E aí, então, eu separei alguns aqui que eu achei interessante para a gente da escola, tá bom? Que lida com a escola, né? É necessário que a pessoa apresente um padrão persistente de desatenção e ou impulsividade que interfira no funcionamento do desenvolvimento social. Então, a gente tem, quando a gente está na escola, né, eu vou falar, não vou ficar lendo, não, vou falar assim, vocês vão ver que está dentro aqui do contexto, eu não gosto de ler, não, eu gosto de contar a história. É muito interessante, porque, assim, quando um professor chega para mim e fala assim, olha, eu estou achando que um aluno meu, ele é TDAH. O menino não para, o menino está agitado e tal. Tá bom, mas há quanto tempo isso está acontecendo? Não tem muito tempo, não. Então, vamos parar aí um pouquinho, vamos pensar, porque pode não ser o TDAH. Porque o TDAH, ele tem que ter episódios anteriores, né? Aqui eles falam que os episódios têm que ser de 6 meses, então a observação tem que durar 6 meses. Olha só quanto tempo a gente tem que avaliar uma criança para a gente levantar uma hipótese de TDAH. Não é uma coisa que hoje ele está bagunceiro, tem um mês que ele está assim e é TDAH. Não, a criança ela tem que ter um histórico de comportamento. Não é de uma hora para outra que a criança a gente vai levantar a hipótese de TDAH, né? Por exemplo, quando a gente vai avaliar uma criança com deficiência visual ou auditiva, a criança pode ter nascido sem aquele problema e, de repente, está desenvolvendo uma doença que está afetando a visão ou a audição. Pode acontecer. Agora, as questões neurológicas, né, os transtornos, geralmente a criança já nasce com ele. Então, ele tem que ter um tempo, a gente tem que ter um tempo de observação. Não é de uma hora para outra que a gente vai dizer que a criança é ou não TDAH. Então, ela tem que apresentar aqui um comportamento de impulsividade, desatenção, que venha provocar, primeiro, um prejuízo na sua vida social, tá? Então, isso tem que ser acentuado. Em segundo, tem que ter um tempo. Não dá, gente, para a gente pensar que isso vai acontecer de uma hora para outra. Quem é TDAH, nasceu TDAH, desenvolveu, foi crescendo com TDAH, né? Pode ter um momento que você perceba, mas a gente tem que ter um histórico anterior, tá bom? Esses sintomas têm que estar acontecer, ser verificado antes dos 12 anos de idade. Então, a criança já tem que, antes dos 12 anos, ela já tem que estar apresentando aí a questão de características de TDAH, de desatenção, hiperatividade ou impulsividade, tá?
Os comportamentos persistem em mais de 2 ambientes. Isso aqui é muito legal, porque na escola acontece uma coisa muito interessante. A mãe, às vezes, ela vem com o diagnóstico pronto do filho. Olha só, o meu filho tem TDAH. Então, eu quero que vocês tenham todo um cuidado com ele, porque ele é terrível. Ele faz tudo o que quer. Eu não tenho mais como lidar com essa criança. Assim que elas falam, né? Vocês estão em escola também, consultório, né? E vocês sabem que é assim que a gente vê as mães tratando, né, dos filhos. Quando a gente recebe essa criança, a gente vê que o comportamento dela é diferente, muito diferente na escola. Não é aquele mesmo comportamento. Ou então, na escola, ele é super bagunceiro e em casa ele é quietinho. Então, essa criança, a gente precisa de uma avaliação maior, porque, de repente, ela não é TDAH. Seja aí uma questão de ambiental, né? Uma questão de estou livre da minha mãe, ou estou com a minha mãe, né? Então, minha mãe não está nem aí, a criança já percebeu que a mãe não tem muito controle, ou o contrário, a mãe é bem rédea, puxado em casa, ele fica pianinho, na escola ele se solta. Então, essa mudança de comportamento ambiental é importante a gente avaliar, porque se o TDAH, ele vai ser TDAH em qualquer lugar. Eu tenho um amigo que é neuropsicólogo, né? Perdão, ele é neurologista, e ele fala, Marta, é muito interessante, porque a criança que é TDAH, ela chega no consultório, ela mexe em tudo. A mãe não precisa nem dizer que ela foi ali por causa do TDAH. A gente só no comportamento da criança, a gente já percebe. Agora, quando a mãe entra, a criança senta perto da mamãe, fica quietinha, abaixa a cabeça, fica me olhando, a gente já vai questionar. A avaliação sobre o TDAH já vai ser diferente. Por quê? Porque se a mãe está retratando o comportamento dela na escola, é terrível, em casa também, mas ali comigo não foi, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque ele viu que no processo de regulação do comportamento da criança, alguma coisa dentro do consultório, de repente até o respeito, né, o respeito com o médico, trouxe a ele um freio. E se ele teve um comportamento diferente, sem impulsividade, sem distração, sem hiperatividade, num ambiente desconhecido, pode ser que ele não seja TDAH. Então, a gente também tem que observar a questão ambiental dessa criança. É preciso haver evidências claras de que sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico e profissional. Então, é importante que a gente observe como está todo né, para a gente aqui mais de escola, né, é importante que a gente perceba qual é a influência desse comportamento no processo de aprendizado dessa criança, no processo social dessa criança, né? A criança TDAH, gente, ela não tem medo, não. É muito interessante. A criança TDAH, ela enfrenta adulto, não estou falando de TOD, não, tá? Eu estou falando do critério aí, do sintoma do TDAH, dela não ter noção do perigo, né? Ela não tem noção de autoridade, vamos dizer assim. Não estou falando de enfrentamento, não. Porque é diferente. O TOD, ele enfrenta, ele não tem aquela, né? Ele te enfrenta. O TDAH é aquela criança que faz, que às vezes a gente acha até engraçado. Cara, ele não tem noção do que está na frente da diretora, ele não tem noção de quem é a professora, ele não tem noção do professor de educação física, né? Aquele homem grande que fala alto, geralmente, os professores de educação vivem, né, com apito, aquela coisa. Aquilo tudo não tem, assim, muita influência no comportamento dele. Ele vai agir do jeito que ele acha que deve agir. Então, é importante que a gente, dentro da sala de recursos, quando a gente tem que avaliar, ou precisa avaliar, até por questões de não ter outro profissional, a gente tem que perceber esses critérios nessa criança. Como é o comportamento dele diante das autoridades da escola, né? Então, como é que ele se regula aí
na hora de chamar atenção, com o comportamento com os amigos? Será que ele só chuta lá o balde, vamos dizer assim, né? Quando a criança é menor do que ele? Ou ele faz isso com todo mundo? Então, a gente tem que ter essa visão aí, porque é isso que vai dar os critérios da gente, opa, realmente é TDAH, precisa de um encaminhamento aí para uma avaliação. E aí, gente, esses critérios que eu estou falando, é importante também que a gente tenha conhecimento para que a gente compreenda o nosso aluno TDAH, que a gente ajude essa criança passando para os outros profissionais a característica dessa criança. Porque a gente vê eu fico triste, às vezes, de ver que o comportamento dos profissionais diante de uma característica do TDAH, né? E aí é o caso, né, que a colega colocou, que é um caso, assim, extremo, que é a criança TDAH sendo punida, vamos dizer assim, né, com uma suspensão, punida com um castigo, vai para a sala da direção, sai da brincadeira, não vai para a educação física, você vai ficar com a coordenadora, com a orientadora educacional. Então, quer dizer, a criança está sendo punida por uma característica de um distúrbio neurológico. Seria a mesma coisa do que uma criança, assim, né, uma comparação, seria a mesma coisa que uma criança amputada fosse reprovada na aula, numa prova de corrida, tá? É a mesma coisa. Então, quando a gente pune uma criança com TDAH com afastamento, com uma suspensão, com a não participação de uma tarefa, é a mesma coisa que se a gente pega uma criança que é amputada, um aluno que é amputado, e coloca ele de lado porque ele não pode correr, tá? Então, é uma comparação bem grotesca, mas é para a gente compreender aí o que leva de prejuízo aí psicológico e organizacional aí com a criança, para a criança, nesse processo de punição quanto ao comportamento do TDAH, né? O TDAH, ele tem subtipos, né? Apresenta apresentação combinada, que é a hiperatividade com a desatenção e a impulsividade, então são os três juntos, né? A criança, ela apresenta tanto a desatenção, como a hiperatividade, como a impulsividade. Então, é aquela criança, é um caso mais severo, vamos dizer assim, né? Não é assim que se organiza aí na área médica, mas para a gente, vou usar essas palavras. Então, essa combinação, ela é mais severa, ela vai trazer mais prejuízos para essa criança, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente isso. Predominantemente desatento, né? Então, ele não apresenta impulsividade, ele não apresenta hiperatividade, ele é desatento. Então, é aquela criança que é a quietinha da sala, que a gente pensa que está tudo bem, mas ele tem um prejuízo neurológico. Predominantemente hiperativo e impulsivo. É aquela criança que a gente pode até pensar que é TOD, que é transtorno opositor desafiador, mas às vezes não é, né? Não chega a ser apenas o TDAH, é a criança agitada, é a criança que é impulsiva, que responde, é aquela criança que... É muito interessante que a gente ouve muitos relatos do professor da seguinte forma: olha, ele faz muito... Eu vou falar nos termos que geralmente a gente ouve, né, dos relatos. Olha, ele faz muita besteira dentro da sala de aula, mas ele é bonzinho. Então, é essa criança que a gente tem que pensar um pouquinho, avaliar se é TDAH. Essa criança que ela é impulsiva, né, ela faz algumas coisas que não deveriam fazer, mas, no fundo, ela é boazinha, ela é uma criança boa, ela é obediente, ela é carinhosa, né, ela te dá, às vezes, né, o retorno da afetividade, mas é aquela criança que faz besteirinha o tempo todo, né?
O TDAH tipo desatento. Aí aqui eu vou me prender um pouquinho, né? A gente já está com 40 minutos aí, mas eu vou tentar ir rápido, mas isso aqui é importante para a gente, porque eu vou falar do sintoma e vou falar também do nosso comportamento como professor, tá bom? Se de repente eu ver que não dá para fazer, gente, tudo hoje, eu não vou correr, tá? Que eu acho um tema muito interessante. A gente vai marcar uma outra aula, tá bom assim? Combinado? Coloca aí, vão dar um ok aí, se vocês concordam, tá bom? Fala sim, 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 não, 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 não vou correr, e precisando a gente marca uma outra aula, tá? Para a gente terminar, que eu acho muito interessante esse assunto. Vamos lá. Então, o TDAH é o desatento. Então, fica assim, olha, falta de atenção a detalhes e repetição de erros cometidos por descuido. Então, isso aqui, gente, o que, que é isso aqui para a educação? É a criança que ela olha para o quadro, vai escrever, erra, apaga. Aí olha de novo para o quadro, mas aí o olhinho dela vai para o outro lado, volta para o quadro, quando volta para cá, ela já esqueceu o que viu no quadro, erra de novo, apaga de novo. Sabe aquela criança que tem, às vezes, até um buraquinho, né, de tanto apagar e errar? Então, essa falta de atenção, ela provoca uma falta de conexão aí entre a escrita, entre a leitura, a cópia, né? Sabe aquela prova da criança de matemática que quando você olha, fala assim, gente, não é possível que essa criança errou isso aqui. Gente, olha o que que ela fez. Alguma coisa, às vezes é um detalhe, às vezes é um número que tinha que subir, ela colocou ali do lado, né? Um probleminha que você vê que é uma, nossa, desatenção, né? A gente vê que o processo ali foi uma desatenção, tá bom? Então, e erra de novo, erra a mesma coisa e vai errando, né? Coloca as coisas no lugar errado. Então, são detalhes, assim, mas são repetitivos. E isso prejudica muito o aprendizado dessa criança. Dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Pintar, eu vou pegar um lápis de cor aqui. Ó, a criança está pintando. Você está vendo que a criança está pintando. Ela está envolvida na tarefa. Tá envolvida. De repente, ela para, fica bem assim, ó. Ei, você está fazendo o quê? Não, estou pintando. Não, você não está pintando, você está sacudindo o lápis, né? Então, ela tem dificuldade de manter a atenção, ela tem dificuldade de se envolver na tarefa. E isso é prejudicial. Vamos dizer que você passou uma maquete. Ah, vamos começar um trabalho aí de pesquisa, de maquete, não sei, na sala de aula. Essa criança é aquela criança que ela vai levar um tempo para se envolver na tarefa. Ela, quando se envolve, ela geralmente arruma um problema lá com o grupo. Ela tem dificuldade de grupos, porque ninguém quer ela, porque ela não se envolve na tarefa, né? Ela tem dificuldade até nas questões lúdicas, os jogos, por exemplo. Até ele entender a regra, até ele entrar dentro da regra do jogo, isso para ele tem um peso muito grande, tá? Então, tem dificuldade nesse envolvimento. Não escutar quando as pessoas lhe dirigem a palavra. Então, você tá, fulano, entendeu? Fulano, ops, ei, ou, atenção. Então, ele não está ali, ele está vagando. E quanto a isso, você está dando conteúdo, e ele não pegou o conteúdo. Chega na hora da prova, ele não vai saber o conteúdo, ele não vai entender o que está na prova. Por quê? Porque ele vagou ali na sala de aula. Então, a gente tem que fazer um chamamento, e tem intervenções bacanas que dá para a gente fazer isso aqui. Por isso que eu não quero ter pressa, tá bom? Falta de capacidade de seguir instruções e terminar deveres e tarefas. Nunca traz o trabalho de casa totalmente pronto, ele não conclui os exercícios do livro que a gente passa,
ele não conclui o texto, então não pode fazer a interpretação corretamente. Então, tudo isso traz um déficit no aprendizado. É interessante a gente ressaltar que a criança com o aluno com TDAH, a criança com TDAH, ela não tem problemas cognitivos, tá bom? Não tem. Ela tem até a capacidade de aprender, se ela tivesse o momento de atenção dela, se ela tivesse o momento de parar e observar. Então, é importante que a gente trabalhe essas questões de atenção, de memória, de concentração, porque a gente sabe que se isso for trabalhado, o que vai acontecer? A criança vai aprender, porque ela não tem problema cognitivo, ela não tem problema de aprendizado. O problema de aprendizado dela, ela surge pela falta de atenção, tá? Em sua maioria. Pode haver, pode haver alguns casos, pode, mas, em regra, não. A gente trabalhando a atenção da criança, a gente produz resultados positivos. Dificuldade para organizar tarefas e atividades. Não leva o caderno correto. Né? Hoje é a aula de matemática, ele está com um livro de história. O trabalho de casa da semana passada está lá no fundo da mochila ainda. Ele não tem aquela organização de tarefas, né? Você vê que a criança está perdida, ela fica perdida. Por quê? Porque ela não ouviu, ela não está ligada ali, então não tem como fazer a tarefa, né? Hábito de evitar se envolver em tarefas que exigem um esforço mental prolongado. Ela evita, ela foge. Se você falar, faz uma pesquisa, olha, vamos fazer um grupo aqui, a gente vai ler um texto, a gente vai discutir, ele não vai se envolver. Ele, não, tia, eu tô aqui. Não, eu tô aqui, mas não tá. Então, ele tem dificuldade, a criança tem dificuldade de se envolver naquela tarefa, né? Costume de perder objetos necessários às tarefas ou atividades. Nunca tem lápis, nunca tem borracha, né? Às vezes, gente, esquece a mochila. Como assim você esqueceu a mochila? Tia, eu esqueci a mochila dentro do carro da minha mãe. Ficou no banco de trás, né? Então, esquece a mochila. Vai para a escola sem mochila, não esquece a mochila. Esquece os livros, vai com a mochila vazia. A mãe fala assim, fulaninho, troca. Chega uma idade que a mãe já vai dando essa tarefa para a criança, né? Olha, troca o seu material. Coloca o outro material aí na sua mochila, hoje é aula disso. Tá bom, mãe, o que ele faz? Ele tira o material, fecha a mochila, põe na escola e vai para a escola. Nas costas e vai para a escola. Quando chega na escola, fulaninho, cadê o material? Não tem nada dentro da sua mochila. Tia, esqueci. A minha mãe falou para eu trocar, mas eu acabei esquecendo e esquece. Então, ele não tem uma coordenação de materiais, de organização de tarefas, não tem. Ser facilmente distraído por estímulos externos. Isso aí, né? O passarinho está passando lá fora, ele está ligado. Às vezes, eu estudava numa sala que era, quando eu estudava quinto ano, terceiro ano, né? Série, né? Ano não, série, quarta série. Aí, nós estudávamos numa sala que era próximo do refeitório. E tinha muito barulho de panela. E quando a comida ia ficando pronta, né, merenda ia ficando pronta, o barulho das panelas ia diminuindo um pouco, né? Mas aí já vinha aquele cheiro de comida. Mas tinha um menino, um colega nosso de sala, que era muito interessante, que ele ouvia as panelas, era muito interessante. Às vezes a gente não estava ouvindo as panelas, mas ele falava, ele se perdia lá na hora, a professora chamava atenção, e ele falou assim, tia, você não está ouvindo o barulho das panelas? Esse barulho não está legal, não. Que barulho? Né? Então, quer dizer, o estímulo externo, que estava longe dele, chamava mais atenção dele que o estímulo dentro da sala, porque ali, para ele estava ali, mas algo sempre chamava a atenção dele, e eu achava muito interessante isso, que ele sempre falava do barulho da panela, e às vezes a gente não estava escutando o barulho da panela,
mas ele escutava. Então, os estímulos externos, às vezes, têm mais significação que os estímulos que estão próximos dele. Facilmente, esse é o estímulo, ser esquecido em relação às atividades cotidianas. Isso aí, a agenda para eles é fundamental, né? Professor, hoje é prova? Não acredito. Não, tia, só não falou negócio de prova, tia, mas não tinha prova, ia ter prova. Então, ele não tem essa coordenação aí de tempo, de tarefa, né? Então, vocês veem, é todo é uma criança que ela tem um déficit muito grande, e se a gente não cuidar, se a gente não compreender isso, chamar, educar, né, ensinar a ele a se organizar, ele vai ter prejuízos no processo de aprendizado, com certeza, né? TDAH, tipo imperativo impulsivo. Sintomas comuns: mania de remexer ou balançar mãos e pés, de se contorcer na cadeira. Bichinho carpinteiro, né? Na minha época, minha avó falava muito isso, né? Nossa, parece um bicho carpinteiro, toda hora tá se mexendo, né? Tá aquele bichinho que fica na madeira, né? Lá se mexendo, lá uma minhoquinha. Eu pelo menos, idealizava assim, né? Não sei. Mas eu achava que bichinho carpinteiro era uma minhoquinha que ficava se mexendo lá na madeira, né? Então, é aquela criança que não para, né? Ele é agitadíssimo. Uma outra coisa, essa criança, ela pode apresentar até uma inteligência acima do normal, né? Mas ela não é funcional. Ela não consegue trazer essa inteligência para o aprendizado, porque ela não para. Ela também não se envolve, de uma certa forma, ela também não se envolve na tarefa. E a experiência que eu tive com essas pessoas adultas, né, esses TDAHs adultos, na faculdade, todos três eram extremamente detalhistas. Quando eles sim conseguem se envolver na tarefa, eles são extremamente detalhistas. Eles são minuciosos nas tarefas. Quando conseguem se envolver. Não, não conseguir ficar sentado em sala de aula e em qualquer outra situação, olha, novamente, em sala de aula ou em qualquer outra situação em que é necessário permanecer parado. Então, vamos lá, tem muita queixa de professor. As crianças não estão com a mínima atenção. Não, é TDAH. A gente também tem que avaliar qual é o comportamento desse professor. Como que é a didática desse professor? Porque para que a gente pense que essa criança é hiperativo, impulsivo, a gente tem que entender que ela tem que mostrar também desinteresse nas tarefas ou tá agitado na hora de uma tarefa em outros ambientes, tá? Porque aí, de repente, quando a professora fala, fulaninho é hiperativo, fulano é hiperativo, fulano é hiperativo na minha sala, tem 3 hiperativos na sala dela. Não, peraí, vamos avaliar como é a didática dessa professora. Ela chama atenção da criança? É legal estar na sala dela? Ela dá aula bem? A gente tem que avaliar isso, tá? Então, ele corre, né? Ele tem agitação, sensação de inquietude, às vezes ele até tenta se segurar na cadeira, mas não fica. Tudo isso prejudica o processo de aprendizado. Incapacidade de brincar ou se envolver calmamente em atividade de lazer. Ver um cinema, né? A criança nunca ela está envolvida, ela não consegue ficar parada. E olha, gente, a palavra ela é forte, é incapacidade. Não é que ela não queira, ela é incapaz de ficar ali. Por quê? Porque ela não quer? Não, porque ela tem um distúrbio neurobiológico, tá? Incapacidade de ficar parado por muito tempo. Isso é uma das características e uma das coisas que eu mais bato com os professores. Extensão das tarefas. Uma folha com muita atividade,
ela é prejudicial para um aluno com TDAH. Ele não vai chegar no fim. Então, é melhor que você faça uma adaptação de uma atividade que seja mais ampla. Eu coloquei aí na apostila, né? E depois a gente vai falar sobre isso, não vai dar tempo para falar hoje. É uma atividade limpa, com comandos diretos, para que ele não precise pensar muito e que ele não leve muito tempo fazendo. Então, qual é a estratégia com o TDAH? Você dá uma folha, a prova tem 10 folhas, você não adianta dar para o TDAH, porque ele não vai fazer aquela prova, tá? Ele não vai chegar ao fim. Então, você dá uma folha de cada vez. Fez uma tarefa? Pô, que legal, cara. Já acabou essa tarefa? Vamos dar uma voltinha para a gente desaparecer? Depois a gente volta para fazer. Tem mais uma folhinha? Tia, tem outra? Tem, mas é depois. Vamos dar uma volta? Vamos. Você vai dar uma volta com a criança, tal, volta. Aí faz aquela prova. Então, o TDAH, ele é assim, Marta, mas isso aí é uma realidade que não existe, né? Não pode existir na escola, mas tem que existir. A gente tem que dar um jeitinho da gente poder trabalhar assim com a criança, senão ela não vai progredir. Hábito de falar demais. Então, se ele fala demais, gente, por que não adaptar a prova dele para oral, em vez de escrita? Né? Então, vamos aprender. A gente grava, né? Já fiz esse procedimento. A gente vai conversando com a criança, induz a criança a falar sobre os temas que a gente tem na prova, né? E ela conta, ela às vezes até conta a aula, ou conta alguma coisa que ela viu de interesse dela, e a gente consegue fazer uma boa avaliação nessa criança. Não conseguir guardar a vez de falar, ou a vez em fila, ou na hora da merenda, ou então na hora do jogo. Ah, tá demorando muito a minha vez. Pega, empurra tudo, joga no chão, quer sempre ganhar. Mania de interromper em conversas, ou se meter, né, em conversas e atividades, tentando assumir o controle do que os outros estão fazendo. Então, eles têm um caráter também de líder, né? O TDAH, ou com hiperatividade e impulsividade, ele tem essa coisa de comando, ele tem que estar no comando para ele ter o controle do tempo e da ação, tá bom? Então, essas são as características do TDAH. A gente vai agora passar para o diagnóstico. E aí a gente vai marcar, então, uma outra aula para a gente falar o espaço escolar do TDAH. Tá bom assim? Então, hoje foi uma leitura geral sobre o TDAH, algumas características, algumas coisas que a gente já conversou sobre dentro da escola, mas o mais legal, que é a intervenção e o ambiente escolar, a gente vai deixar para outra quinta-feira, tá ok? A gente vai marcar direitinho, ver aqui minha agenda, a agenda do pessoal técnico aí, e da equipe técnica, e aí a gente vai marcar com vocês, tá bom? Então, para fechar, então, o diagnóstico do TDAH. O diagnóstico do TDAH, ele é clínico, né? Hoje já tem alguns exames de imagem, né? De neuroimagens, tem alguns que faz com sono, tem outros que faz em atividade, né? Mas é importante que a gente entenda que o diagnóstico, ele é clínico, né? Ele é feito por médico, ele tem o suporte da psicóloga, da neuropsicóloga, da psicopedagoga, da escola, mas ele é fundamentalmente clínico, tá? Médico. Eu só vou ler esse pedacinho aqui no final, para a gente fechar, né, que é sobre o diagnóstico, que é somente o médico especialista, e ainda tem isso, alguns neuros não fazem diagnóstico, tem que ser especialista em TDAH, tá? A terapia que a gente mais indica, né, que o pessoal, que os médicos mais indicam, e que eu gosto também, conheço um pouco dessa parte terapêutica,
é a comportamental, né, que eles chamam TCC, né, terapia cognitiva comportamental, que é a mais indicada para esse caso de TDAH, tá bom? Ó, nós vamos parar aqui, então, combinadíssimo, e aí, então, a gente vai marcar o próximo encontro, que a gente vai falar sobre TDAH no espaço escolar. Aí, a gente podem trazer perguntas, tá bom? Vai ser legal que eu vou procurar mais algumas coisas aqui. Eu queria ter mandado para vocês alguns jogos, algumas brincadeiras que eu acho legal para fazer com o TDAH, para a gente trabalhar a questão da atenção, melhor, da desatenção, da memória, da hiperatividade, da impulsividade. E aí eu tenho alguns joguinhos, algumas coisas que eu gostaria de ter trazido e não deu tempo de eu organizar para trazer para vocês. É bom que na próxima aula eu traga, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, a gente já está com 1 hora e 1 minuto, né? O nosso encontro geralmente é de 40 minutos, mas nunca é 40 minutos, sempre passa um pouquinho. Mas eu sei que já é um horário já avançado, vocês também devem estar cansados do dia de trabalho. Então, a gente vai fazer isso. A gente combina o próximo encontro. Então, eu vou combinar e mandar aí para o pessoal, para a turma, para poder a gente se reencontrar para falar sobre TDAH, ok? Obrigado pela presença de todo mundo, né? Foi bastante gente hoje, algumas interações. Hoje não teve muita interação, não, mas, né, vamos na próxima a gente ter mais interação. E aí vocês vão ter um tempinho também de ter dúvidas, ler o material e já a gente vai trabalhando. Se durante aí a semana vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, não tem problema, e a gente vai se organizando. Eu estou devendo, gente, para vocês, até a Denise, né? Hoje nós eu falei com a Denise, a questão de alguns softwares, algumas coisas assim mais tecnológicas para o trabalho dentro da sala de AEE, tá? Eu estou pesquisando, porque eu uso muito pouco, vou ser bem sincera, eu uso muito pouco, eu gosto mais da interação mano a mano, né, com a criança, eu uso muito pouco computador dentro da sala de recursos, porque eu acho que a criança já está tão cheia de computador, e dentro da sala de recurso mas tem alguns casos, que eu acho que é o caso da Denise, que é a questão da paralisia cerebral, né? Então, a gente recorre realmente ao computador, a alguns jogos, alguma intervenção por questões do tipo de deficiência, tá? Mas eu estou pesquisando, Denise, e eu vou cumprir aí com essa tarefa aí, tá bom? Loguinho. Gente, então, até mais. Até, então, o próximo encontro que a gente vai agendar direitinho, ok?